2 Coríntios 5, 7. Paulo diz o seguinte: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Na outra versão, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então agora nós vamos em Hebreus entender um pouquinho o que é isso, né? O que é a fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Na versão transformadora, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pai, eu rendo graças mais uma vez por essa oportunidade de desfrutar da Tua palavra, que é luz para nós, é verdade, ela é a convicção, é a esperança, é ela que nos preenche. Nós caminhamos sobre ela. E Pai, eu me submeto completamente ao Teu Espírito nessa noite, e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Então, queridos, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a gente, como cristão, né, se tem uma coisa que diz lá em Hebreus, né, é que a fé é algo que agrada a Deus. E que nós, como cristãos, o que nos move é a fé. A gente não vive por aquilo que a gente está vendo, né? Então a fé não é vista. A gente sente, a gente tem convicção, é o que o texto está querendo dizer. Eu não preciso enxergar com os meus olhos naturais, mas eu preciso ter convicção daquilo que está escrito e daquilo que eu vou viver, daquilo que me espera. E eu queria compartilhar exatamente um pouquinho hoje sobre duas coisas: sobre visão e sobre unidade, tá? Porque, queridos, a primeira coisa que a gente precisa compreender, né, que para qualquer coisa na sua vida ter sucesso, vou dizer, casamento, projetos, viagem, qualquer coisa, né, que você está sonhando e que você busca edificar, fundamental, e eu vou dizer, o principal para se ter sucesso está exatamente nessas duas palavras: visão e unidade. É isso que vai te projetar para as conquistas, é isso que vai te fazer viver aquilo que você está sonhando. São duas coisas que você precisa colocar em foco dentro da sua vida, né? Todo mundo sabe que aqui, né, a gente sempre prega isso. Ninguém foi criado por acaso, Deus não fez nada ao acaso, né? Não deu na teia dele de sair fazendo as coisas, hoje deu vontade de fazer. Mas Deus preparou um ambiente, colocou o homem nesse ambiente, e Deus deu algo para esse homem. Falou: eu quero que você domine, né, exerça autoridade e faça multiplicar. Isso foi o que Deus delegou para nós. Quando Ele nos criou, Ele nos projetou para isso. Então a primeira coisa que você tem que ter é que você nasceu para um propósito. Amém, querido? Existe algo que você foi projetado para fazer. E por que a gente vê tantas pessoas sofrendo por aí, né, vivendo a vida sem sentido? Exatamente porque não descobriram um propósito. E propósito é você fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. E fazer o que você não foi chamado para fazer, queridos, é enfado, é peso, cansaço e não dá prazer. Eu falo que é triste, né? Você trabalhar com alguma coisa que você não gosta. Tem muita gente que ganha dinheiro, mas faz algo que não gosta. Mas está fora do propósito. Nem sempre o propósito vai te colocar numa condição para ganhar dinheiro, mas vai te dar prazer. Porque antes de ganhar dinheiro, você tem que ter alegria e satisfação naquilo que você faz. Então, você foi projetado para algo específico que Deus deseja fazer através da sua vida e que eu não posso fazer por você. Então, propósito não é só servir na igreja. Às vezes a gente fala de propósito, o cara fica pensando: o que será? Eu vou ser pastor? Não, talvez você foi projetado para ser um grande empresário e ganhar dinheiro. Amém? E ter um ministério para bancar projetos. Talvez você foi levantado com um propósito para ser um professor dos bons. Ou um advogado, né? Como tem muita gente em profissão errada. Tem muito médico que não foi chamado para ser médico. Tem muito pastor que não foi chamado para ser pastor.
Entende? Então, quando você está fora desse foco, você vai sentir o quê? Peso, cansaço. E você não vai ter prazer naquilo que você faz. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você tem uma visão e você descobre essa visão, é exatamente quando você se encontra dentro do seu propósito. Quando você se encontra dentro do seu propósito, você vai ter uma visão na qual Deus quer te colocar. Porque uma vez que Deus te chamou para fazer alguma coisa, Ele vai te dar uma visão. Amém? E essa visão é exatamente você saber o propósito para o qual você foi chamado. Por isso que é importante você entender a visão. E como eu disse, todo mundo que tem um projeto, todo mundo que está edificando alguma coisa, ele tem que ter uma visão. Querido, você não pode simplesmente acordar amanhã com vontade de fazer alguma coisa e não saber para que aquilo. Eu quero abrir uma empresa, mas qual que é a visão? É ganhar dinheiro? Entendeu? Visão não é só isso. Então a gente precisa descobrir de fato isso. Que o maior dom que Deus deu ao homem, querido, não é o dom da vista. Quando eu falar vista, eu vou estar falando dos olhos, daquilo que o olho vê. Então esse não é o maior dom que Deus deu, não é o da vista. Mas é o dom da visão. Amém? Porque a visão está no coração. Você pode ter não uma vista, não ter uma visão física. Mas se você tiver uma visão no seu coração, isso não vai ser impedimento para você alcançar aquilo que Deus está te chamando para viver. E nem para dar resultado, e nem para prosperar, amém? Porque a vista é simplesmente uma função dos olhos. Como eu disse, agora a visão, ela está aqui dentro e ninguém pode tirar. Ninguém pode arrancar essa visão, porque ela está dentro do coração, amém? Os olhos vão simplesmente mostrar o que está na frente. Aquilo que ele alcança, amém? Agora a visão vai te mostrar aquilo que pode ser. É diferente. O olho está te mostrando ali. Ali é uma parede. Mas a visão está mostrando. Nessa parede eu posso abrir uma porta. E atrás dessa porta tem coisas. Então é bem diferente. O olho vai simplesmente alcançar um ponto. Agora a visão, queridos, ela vai te impulsionar para o futuro. O olho te prende no presente. Né? A vista te prende no presente. Agora a visão não, ela te impulsiona para ir bem mais à frente. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o inimigo da visão é a vista. Né? Complicado entender? Por quê? Porque ela vai te limitar. Né? Você vai ver simplesmente onde está alcançando. E às vezes o que você está vendo e os olhos estão projetando não é algo bonito e nem legal. Mas a visão está te falando, continua, continua. E a vista às vezes vai te puxar para trás. E o que eu quero que você entenda é que a gente precisa avançar. A mente mostra, querido. Amém? Aquilo que está, a visão mostra aquilo que está na sua mente. Como eu disse, a fé não é aquilo que eu estou vendo. É aquilo que eu estou projetando, mas eu já tenho convicção de trazer existência. Eu já tenho convicção daquilo que vai acontecer. Amém, querido? Então a gente precisa compreender exatamente isso. Que a visão vai te levar a viver coisas extraordinárias, além daquilo que você está pensando. Ela quer te projetar para o futuro. Amém? Ela quer fazer você avançar. Então a gente nunca pode confiar naquilo que os nossos olhos estão mostrando. Eu sempre dou o exemplo, biblicamente falando, dos 12 espias que foram ver a terra. Né? Deus tinha prometido uma terra para o povo. E o povo ainda meio duvidoso. Moisés falou, então vamos fazer o seguinte, chama um de cada tribo, são 12. Chamam 12, um de cada, e vai lá ver a terra. Os 12 foram, voltaram, 10 tinham um relatório negativo e 2 relatório positivo. Mas como assim? Viram a mesma terra, estavam debaixo da mesma palavra, serviam o mesmo Deus, viveram dentro do mesmo contexto. E por que 10 são negativos e 2 positivos? Porque os 10 falaram daquilo que os olhos estavam vendo. Moisés, a terra é boa, é como Deus falou. Ela produz frutos extraordinários. É tudo como Deus falou. Porém, tem gigantes. E diante desses gigantes, nós somos como gafanhoto. É impossível a gente conquistar. Aí 2 simplesmente falou, peraí. Não, nós vamos pisar. Nós vamos conquistar. Porque se Deus falou,
Moisés, pode ir que a gente vai vencer. E aí o que acontece? No final da situação, dos 12, somente 2 pisou a terra. Os outros 10 morreram no caminho. E aí quando foram receber a terra, o que Caleb falou para Josué? Me dá a terra, Josué. Me dá a terra. Porque assim como Deus falou aquele dia, ao meu coração aconteceu. Ou seja, Caleb fala, eu vi com o Espírito. E eu tinha convicção que era nossa. Então é muito diferente, queridos. A gente não pode estar preso àquilo que está exatamente diante dos nossos olhos. Porque às vezes assim, a imagem que a gente tem do tempo que a gente está vivendo agora, né, é de dificuldade, como eu disse, de privações. Mas aquele que vive pela fé e nessa esperança, ele não vacila. Então entenda, queridos, todos nós nascemos com um projeto, uma visão dentro de nós como fomos gerados. Porque dentro desse propósito, Deus colocou uma visão para você. E às vezes a vista está impedindo você de se projetar e alcançar. É um impedimento para a sua vida. Olha o que está escrito lá em Provérbios. Abra lá, Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Outra versão. O povo que não aceita orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. O que ele está querendo dizer é o seguinte, o povo que não tem uma visão vai perecer. Né? Um povo que não sabe aonde quer chegar e não obedece essa visão, simplesmente não vai acontecer nada e não vai chegar em lugar nenhum. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa interessante, tá? A visão, queridos, que Deus coloca, ela é mais importante do que o dono da visão ou o visionário. Porque alguém que tem uma visão, de fato, ele está andando dentro de um contexto que Deus projetou algo dentro dele. E uma das linguagens de Deus chama visão. E quando Deus traz uma visão e você caminha dentro dela, e você consegue trazer unidade para essa visão, pessoas acompanhando você dentro dessa visão, ainda que o dono da visão ou o visionário morra, vai permanecer o legado. Entende? Isso em qualquer coisa. Se você é um pastor, tem uma igreja e você tem uma visão, e essa igreja sabe a visão que você tem, se um dia você passar, a igreja não fecha, ela continua. Prova disso, eu vou falar de uma marca que é muito famosa, né? Que é a da maçãzinha, que você sabe, que quem foi o criador? Steve Jobs, não é verdade? O projeto, a visão estava tanto dentro do coração desse camarada, que a empresa começou a crescer, ele trouxe um camarada que trabalhava na Pepsi para poder administrar, e o cara que estava trabalhando com ele não entrou na mesma visão dentro dessa unidade, olha para você ver. Ele conseguiu dentro do conselho despedir o dono da visão. Steve Jobs foi demitido. E a empresa foi dando tudo errado. O que aconteceu? Tiveram que trazer o dono da visão. Trouxeram Steve Jobs novamente. Por quê? Porque a visão era dele, querido. A visão estava no coração dele. E aí ele começou a projetar a empresa novamente com produtos novos. A empresa começou a ter sucesso, a marca foi crescendo novamente, valorizando. Steve Jobs morreu em 2011. A empresa fechou? Não. Por quê? Porque ele deixou o legado da visão. Então ela continua forte. Porque simplesmente ele caminhou, mostrou qual era a visão, deixou sucessores. Então entende? Se não existe visão, o povo perece. É isso que o texto está querendo dizer. Se não existe visão, a gente não chega em lugar nenhum. E isso é para todo o processo da nossa vida. Os líderes são dispensáveis, mas a visão ela precisa permanecer. Então um grande líder, ou alguém que projeta uma visão, ele precisa deixar isso bem claro para toda a sua equipe aonde ele quer chegar.
aquilo que ele quer fazer. Ele não pode guardar isso para ele. Ele tem que compartilhar a visão e trazer o povo caminhando dentro dessa visão. O negócio é muito sério, queridos, isso é bíblico, amém? Isso é bíblico, isso é para a gente aprender, isso é para a gente compreender aquilo que Deus quer fazer. Então a visão dá ao povo um propósito e sentido. Uma nação que tem um grande líder, e esse líder sabe aonde quer chegar, essa nação vai prosperar. Vai prosperar. Amém? Por quê? Porque está caminhando junto em unidade. Então, sem visão, as pessoas vão espalhar. Cada um vai pensar de uma maneira. E aonde tem vários pensamentos, queridos, existe confusão. Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente ver uma sociedade dar certo. Por quê? Porque duas pessoas dentro de um projeto precisam pensar igual. Se existe sociedade e eu penso de um jeito, meu sócio de outro, o que vai acontecer? Vai rachar. Então é muito difícil encontrar uma sociedade que dê certo. Eu estou te falando por experiência própria, fui sócio do meu irmão. Mas que confusão. Amém? Não quer dizer que não dá certo. Mas precisa ser algo muito fundamentado, muito correto, para caminhar dentro no mesmo sentido, do mesmo propósito. Porque se não tiver a mesma visão, vai perecer. É bíblico. Não sou eu que estou falando, é bíblico. Se não pensarem em comum, não vai dar certo. Amém? Sem visão, o povo não tem disciplina. Um lugar em que todo mundo, querido, é dono de si, não funciona. Né? Cada um faz o que quer. Então precisa ter uma disciplina, precisa ter compromisso, precisa saber a função, precisa saber horário, precisa saber organização. Isso em qualquer coisa, dentro da família, dentro da casa, dentro da igreja, dentro de uma empresa. Né? Eu estou falando de tudo que envolve pessoa. A gente tem que ter. Hoje eu estava conversando com a mulher e falando sobre isso. Ela estava tendo um problema com o filho. Eu falei, deixa eu te falar, todo extremo é ruim. A liberdade excessiva é ruim, mas a opressão também é ruim. Então precisa ter equilíbrio nessas coisas. E esse equilíbrio se chama disciplina. É onde que você vai ajustar as coisas e vai ter o resultado que você está esperando. Amém? E a visão, ela vai criar essa disciplina. Porque é um lugar onde você está e você não sabe. Já chegou assim, gente, num lugar que, me desculpe, é tanta bagunça. Quem que é o responsável aqui? E um fica olhando para a cara do outro, ninguém sabe. Onde que fica tal coisa? Não sabe. Até informação não existe. Por quê? Porque não tem visão. Foi projetado por acaso. E as coisas não funcionam assim. Sem organização não chega a lugar nenhum, amém? Então essa verdade, queridos, é para qualquer coisa da sua vida, no seu casamento, na criação de seus filhos, amém? Nos seus negócios, na sua vida espiritual. Isso é uma verdade para tudo. Para tudo na minha vida, tudo que eu faço. Se não existe um propósito dentro de uma visão, vai dar tudo errado. É por isso que as pessoas ficam assim. Ah, não tem tempo para nada, porque não existe organização e nem visão. Né? Todo mundo sabe que eu fico meio revoltado. Às vezes algumas pessoas chegam e falam, eu trabalhei 18 horas hoje. Abre a boca para falar para mim com orgulho. Eu falo, cara, está errado. Você não pode trabalhar 18 horas. Amém? Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filho. Se você está trabalhando 18 horas é porque está errado. A coisa não está funcionando do jeito certo. Porque se tem organização, tem tempo para todas as coisas. Né? E tem prioridades, queridos, na vida da gente. Nem tudo que é urgente é prioridade. Nem tudo. Às vezes a prioridade é silenciosa. Né? E o que é urgente que está ali, faz, às vezes não tem tanta urgência. E aí a gente vai. Né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio e compreender isso, amém? Agora eu vou falar o segredo, amém? Para que uma visão funcione realmente, eu tenho uma visão, mas para ela acontecer tem que ter unidade. Tá? Por que tem que ter unidade? Porque a visão, queridos, ela pode ser até pessoal. Mas eu sozinho não vou conseguir projetar nada. Para mim construir aquilo que Deus colocou no meu coração, eu preciso trazer uma equipe junto comigo e criar unidade nessa equipe pensando a mesma coisa.
Porque quando todos estão focados naquilo, né, que o visionário tem, ou que o líder tem, e você consegue trazer todo mundo junto, aí vai acontecer. Vamos pensar em Jesus. Jesus, quando se manifestou, ele veio o quê? Proclamar o reino dele. E para proclamar o reino, o que ele fez? Ele teve que ajuntar homens. Ele falou, preciso de pessoas. Eu preciso espalhar a minha visão. Eu preciso espalhar aquilo, né, que Deus está trazendo. Esse é o propósito meu. Ele chamou 12, depois passou para 70, foi. E hoje você está aqui, dentro de uma visão que foi projetada por Jesus, que é a igreja. Percebe o valor da unidade? Quando você pega e está junto, e isso é tão forte que não quebra, e isso vai fazer o quê? Impulsionar tudo aquilo que Deus quer te fazer viver. Então a visão, individualmente, só para você, ela nunca vai ser projetada e você não vai chegar em lugar nenhum. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Um pastor sozinho, queridos, não coloca uma igreja em evidência e crescimento. Por isso que eu estou levantando 2. Mas eu falei que talvez daqui a um tempo eu levante 100, né? Amém? Porque essa igreja, quem congrega nela, sabe que ela tem uma visão. Então essa é uma marca característica da igreja Verbo da Vida, e por isso esse ministério tem crescido tanto. Porque quem congrega aqui sabe qual é a visão da igreja. Eu já compartilhei, já preguei, e todo mundo sabe. E eu lembro quando eu era pastor, a gente ainda era uma igreja batista, eu vou me criticar, eu era um pastor sem visão. E dentro de um pastor sem visão, era uma igreja assim, totalmente perdida. Ninguém sabia nada, entendeu? Departamento, ninguém sabia aonde que a gente ia chegar. Ninguém sabia qual era o projeto da igreja. E aí a gente andava rodando, né? Passando por tanta tribulação, por tantas dificuldades, até que eu me encontrei dentro de uma visão, dentro de um ministério, que tem um líder, né? Que eu me uni a esse líder, que eu peguei a visão desse líder, trouxe para a igreja, formando líderes que enxergam dentro da mesma visão. E aí a coisa começou a acontecer, a coisa começou a funcionar. Por quê? Porque isso, queridos, precisa ser uma marca da gente. Amém? Ninguém vai fazer nada sozinho. Compreenda. Se você tem um grande projeto e um grande sonho, ele não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Mas você precisa trazer pessoas que realmente pensem como você, sonhem como você. Esse é o diferencial. De ter pessoas que estão assim, exatamente acreditando e sonhando com você, te impulsionando. É isso que a gente precisa compreender. Talvez você não foi chamado para ser o dono, mas talvez você foi chamado para associar-se com alguém e impulsionar essa pessoa. Você talvez tenha uma característica que é exatamente promover. Né? A gente tem um rapaz aqui que ele é fantástico para isso. É o Juninho. Né? O Juninho é um camarada característico para impulsionar projetos, para alavancar. Talvez ele não vai ser uma grande pessoa, mas ele é uma pessoa que você precisa ter alguém como ele do seu lado. Porque ele vai fazer o projeto chegar, ele sonha com você, ele torce com você, ele acredita com você. Amém? Então não importa quão grande seja as suas ideias, você precisa de outras pessoas. Sozinho não funciona. Amém? Sozinho você vai ser dono lá da sua empresa, lá na sua casa, online. Né? Tudo bem, se a sua mente está dentro desse limite, fique sozinho. Tem gente que vai prosperar sozinho? Tem, mas vai ficar limitado. Agora, em grandes projetos, a gente sempre precisa associar. Moisés não cumpriu nada sozinho, querido. Entenda isso. Deus chamou aquele homem. Né? Ele descobriu o propósito dele. Ele estava dentro de um palácio, vivendo a vida de um príncipe, mas quando ele viu alguém do seu povo lá sofrendo, aquilo mexeu com ele. Ele foi lá e matou aquele homem. Ele descobriu o propósito dele dentro daquilo ali. Sabe que às vezes o propósito vai estar naquilo que você tem raiva? Como assim? Né? Ele ficou com tanta raiva, que ele matou
o egípcio e fugiu. Ficou 40 anos, Deus falou: Moisés, você tem que voltar para acabar o serviço. Que agora você sabe qual que é o propósito. Você não nasceu para ser príncipe dos egípcios, você nasceu para libertar os egípcios. Às vezes aquilo que deixa a gente indignado é talvez o propósito seu, né? Talvez você percebe uma falha em algum sistema, você fala: cara, eu tenho tanta raiva disso, porque tanta burocracia, por causa disso em alguma coisa. Aí Deus está falando para você: por que você não faz isso? Um projeto para desburocratizar, né? Um determinado pastor falou que ele tinha uma ovelha dele, que ele tinha tanta raiva de política, porque Fala: pai, por que você não entra para a política? E muda a visão, então. E esse cara se descobriu ali. Entende? Talvez as ideias e o propósito vai surgir naquilo que está difícil. E é onde Deus vai te mover, é onde Deus vai te impulsionar. Amém? Então Moisés se descobriu ali, mas ele precisou de pessoas, né, durante a caminhada, para poder fazer o processo de Deus acontecer. Então não foi nada sozinho. Precisou de uma equipe, querido. Amém? Precisou de alguém junto com ele para poder fazer as coisas acontecer. E Jesus muitas vezes foi dessa maneira também. Ele ficava virado com tanta coisa, que ele falava assim: olha, o meu propósito é esse, é desfazer isso tudo que está acontecendo. E ele manifestava o propósito dele em cima daquilo que o diabo estava fazendo. Amém? Então você precisa compreender que a unidade é um produto da visão. Querido, seu casamento precisa de uma visão. Se não tiver, amém? E dentro dessa visão tem que ter uma unidade. Nós dois vamos pensar juntos. E para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que estar pensando igual. Então, se você começar a fazer coisas individualmente, sem que um saiba, o outro não sabe, vai desmoronar. Compreende a importância da força da unidade? Então ela tem que estar presente dentro do casamento, ela tem que estar presente dentro da criação dos filhos, ela tem que estar presente dentro da igreja, ela tem que estar presente dentro dos projetos que você vai fazer dentro do ministério. Tudo isso precisa de visão e unidade, todo mundo pensando junto. Amém? E o que vai fazer essa unidade funcionar é exatamente uma visão. As pessoas pensarem igual e caminharem juntas. É a chave do sucesso. Amém? Quando as pessoas se unem, gente, e concordam com a mesma coisa, vou falar para vocês, é difícil quebrar isso, viu? O poder da unidade, quando todo mundo está focado, eu vou te falar, pode entrar, né? Tentar destruir, mas se está dentro da mesma visão, permanece firme. E com isso a gente vai entender que o primeiro inimigo da visão, eu falei, é a vista, né? Porque ela vai projetar dificuldades. E o segundo inimigo é o quê? É a divisão. Se eu estou falando de visão e estou falando de unidade, o que pode destruir uma visão é divisão. E aí a gente vai compreender por quê, né? A gente vai pegar o prefixo di, ele significa exatamente dois, né? Se você pegar esse prefixo que é igual a dois, né? E toda palavra que começa com di, ela divide. Olha só o exemplo: divisão, divisória, dividido. Simplesmente um prefixozinho, parece ser uma bobagem, né? Agora você vai fazer o seguinte: pega a palavra visão e coloca o di. O que vai virar? Divisão. E o que é divisão? Divisão é quando tem duas pessoas pensando diferente. Quando duas pessoas não estão dentro da visão, essa visão divide. E uma visão dividida perece, destrói. Um casamento com duas visões, vai acontecer o quê? Divórcio. Né? Então precisa entender isso. Se entrou isso no meio, quer dizer, acabou. Amém? Porque dentro da visão ótica, amém? A visão precisa ser única. Eu preciso estar dentro do mesmo foco, aonde eu quero chegar. E a única maneira para destruir um projeto é exatamente disseminar divisão.
É o que o diabo vai usar. Para destruir um casamento, divisão. Para destruir uma empresa, divisão. Para destruir uma igreja, divisão. Ele coloca pessoas com pensamento diferente. E quando existe pensamento diferente, começa a existir intrigas. E dentro dessas intrigas se levanta rebeldias. Amém? Cada um querendo ser dono de uma visão vai levar para a destruição. Então a gente precisa compreender que o inimigo da visão se chama divisão. Qualquer reino dividido não subsiste. Isso é bíblico. Ou seja, qualquer reino onde as pessoas não pensam a mesma coisa, as pessoas têm o mesmo foco, vai destruir, vai perecer, não vai dar certo. Amém? Então você não pode ter duas visões. Por isso que Deus fala o seguinte, que a mulher seja o quê? Submissa. Submissa, querido, não quer dizer que o homem tem que ser dono. Mas dentro do projeto humano, o homem pelo menos tem que tomar a rédea, ser homem e falar, olha, eu vou conduzir você dentro de uma visão. E dentro dessa visão eu preciso de você. Isso é submeter. Submeter é você impulsionar alguém. Então Deus colocou o homem como cabeça, porque o homem, o protetor, ele falou, olha, eu tenho uma visão. E dentro dessa visão nós vamos prosperar, nós vamos ser felizes, vai dar tudo certo. Né? O homem traz a responsabilidade para ele, a mulher se submete, impulsionando aquele homem. Dentro de um projeto. Isso é bíblico. Todo lugar que você chegar, querido, vai ter alguém ali que é um líder. E você precisa submeter aquela pessoa. Isso é bíblico, é submissão a uma autoridade. Qualquer lugar que você chegar, se você chegar no banco, você não pode chegar quebrando o pé lá, achando que é o dono do banco. Porque vai ter um guarda e vai ter um gerente. Infelizmente a gente está vivendo num mundo onde as pessoas não têm princípio, elas acham que vão resolver as coisas assim. Mas biblicamente a gente precisa submeter alguém que está ali. Se eu chego em um hospital, eu estou revoltado, eu preciso procurar quem é o diretor desse hospital. Eu me submeto a ele, eu posso trazer a minha crítica, mas eu não posso simplesmente chegar lá achando que eu sou o dono. E as pessoas estão vivendo dessa maneira. Eu estou fugindo um pouquinho do assunto, mas a gente precisa compreender aqui um princípio, que é autoridade também, que está dentro desse contexto. Se você tem uma visão, as pessoas precisam submeter a você. Mas submeter não quer dizer que você tem que colocar as pessoas como escravo. Porque o verdadeiro líder, ele atrai pessoas, queridos, por diálogo. Pessoas que acreditam na ideia. Não são escravos que são impulsionados a fazer o que você quer. A visão é tão forte que as pessoas acreditam em você e querem estar junto. Querem participar do projeto, querem participar do processo. E quando o processo é interessante, você está junto, se alegra em poder ser um degrau, um alicerce. Como eu tenho aqui na igreja, pessoas que têm prazer em poder servir. Por quê? Porque acreditam na visão, não é em mim. O meu papel aqui é projetar pessoas, eu sempre falo isso, é impulsionar pessoas dentro do ministério, do propósito que Deus tem na vida deles. O que mais me alegra é impulsionar pessoas a se descobrirem. Então é isso que a gente precisa fazer dentro da visão que Deus nos dá. Amém? A gente precisa preservar e guardar isso com muita alegria. Aleluia. Então assim, queridos, eu sei que eu precisaria de tempo assim para a gente poder compartilhar, mas eu quero fechar aqui, para não alongar, Gênesis capítulo 11. Olha que interessante. Vamos fechar para você entender como que o negócio é forte. Gênesis 11, 1. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Eu estou com a língua aí enrolando, não sei se é a vacina, velho. Começaram a dizer uns aos outros, olha só, gente, todo mundo falava a mesma língua, aí de repente o povo migrou para uma região da Babilônia, aí chegou naquela região, olha o que eles falaram.
vamos fazer tijolos, endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. A visão. Alguém chegou com uma visão, presta atenção. Ajuntou o povo, compartilhou a visão. A visão era essa: construir uma torre que chegasse ao céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Vamos construir uma torre, ela vai chegar no céu, nós vamos ficar aqui, ninguém vai tirar a gente daqui, e nós vamos estabelecer e vamos ficar famosos. A visão foi lançada. E aí o que aconteceu? Todo mundo pegou junto. Unidade. Lançou a visão, todo mundo abraçou. E eu vou falar uma visão com unidade, queridos. Ninguém quebra, hein? Ninguém quebra. Olha só como é que o negócio é forte. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estava construindo. O próprio Deus desceu, ficou curioso com aquele negócio. Ficou curioso com a visão, com a ideia e com a unidade da construção do projeto. E Deus desceu para ver. Aí o Senhor falou o seguinte: vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Quando tem visão e unidade, todo mundo fala a mesma língua. Se você perguntar, todo mundo sabe. Onde que é o caminho, aonde que vai chegar, como que vai ser o processo, todo mundo sabe. E aí o próprio Deus falou: veja, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, se isso aí está assim no início, né, eu estou tentando projetar para você entender melhor. Se está forte desde o início assim, nada do que se propuserem fazer daqui em diante lhe será impossível. Deus, gente, teve essa percepção. Falou: olha, se eles estão com essa unidade, essa visão agora, se eles continuarem assim, ninguém vai impedir aquilo que eles estão querendo fazer. Deus estava confirmando isso. Tem visão, tem unidade, ainda que não era para o bem. Olha para você, não era para o bem, mas Deus falou: do jeito que está, eles vão chegar onde que eles querem. E ninguém vai conseguir impedir. Deus está falando isso. E aí o que Deus fez? Venha, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Olha que lição que a gente aprende no erro de alguém. Que o próprio Deus reconheceu uma visão com unidade, e o próprio Deus falou: eles vão chegar onde eles querem. Se não tiver alguém para parar, eles vão chegar. Mas estava tão forte que o que Deus teve que fazer? Todo mundo falava a mesma língua. Deus então confundiu a língua. E ninguém estava entendendo mais ninguém. E aí o que aconteceu? Quando não fala a mesma língua, entra divisão. Deus aqui dividiu para o bem. Amém? Mas você pode trazer essa lição aqui, queridos, para o contexto e resumir aquilo que eu queria trazer para a sua vida hoje. Visão com unidade, querido, vai te fazer prosperar. Casamento, amém? Projetos pessoais, projetos financeiros, tudo isso. Uma visão com unidade vai fazer você chegar. Amém? Agora, o único impedimento é entrar de divisão. Pessoas que pensam diferente. Amém? Então se una. Amém? Com quem quer andar com você. Com quem acredita em você. Com quem sonha com você. Não compartilhe visão. Amém? Com aqueles que são contra. Tenha convicção e segurança naquelas pessoas que você vai trazer para perto. Amém? Fica de pé. Se você aplicar isso na sua vida, querido,
vai dar certo. Amados, isso não é projeto meu não, eu falei aqui de Bíblia. Amém. Deus é um Deus de visão. Tudo que Deus criou foi dentro de uma visão. E Deus sempre chamou pessoas para os projetos dele. Amém. E o desejo de Deus é que você dê certo, gente. Talvez eu tenha falado para alguma pessoa aqui que está caminhando dentro de uma visão errada, de uma divisão, né? E Deus está te alertando. Uma igreja precisa ter uma visão. Uma igreja precisa ter unidade. Pessoas que acreditam, sonham juntos. E assim vai impulsionar o crescimento. O seu casamento precisa de uma visão. Precisa de unidade. Amém? Tudo é dessa maneira. A gente não constrói nada sozinho. Precisamos edificar com pessoas de valor.